Boa noite, meus queridos. Como vocês estão? Eu espero que muito bem. Como foi seu dia? Especial? Espero que sim. Espero que sim. Bom, hoje eu trago para vocês mais uma reflexão, e ela está lá no livro de Salmos 136, que diz o seguinte: vejam só. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. E mesmo em herança a Israel, seu povo, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou da nossa baixeza, a nossa condição, porque a sua benignidade dura para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. O que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Isso é fantástico, porque Deus é bom e o tempo todo Deus é bom. Só que muitas vezes nós temos dificuldades em entender isso, por conta de nossa condição pecaminosa. Nós limitamos o poder de Deus, nós limitamos o agir de Deus em nossas vidas, certo? Por quê? Porque nós vivemos em um mundo ruim. E dentro desse mundo nós temos diversas indagações, porque nós nos deparamos com uma realidade muito dura e difícil. Injustiças, fome, violência, certo? Maldade extrema. E aí é impossível não pensar. Se Deus é bom, por que o mal existe? Por que existe o sofrimento? Inclusive, existe uma teoria muito famosa chamada Paradoxo de Epicuro, ou Trilema de Epicuro, que diz o seguinte: se Deus é onisciente, todo-poderoso, né? Se ele é onisciente, por que ele não extingue o mal, sabendo que o mal existe? Se ele é todo-poderoso, por que então ele não acaba com o mal? Né? Então, por que, se ele é onibenevolente, se ele realmente é muito bom, sendo bom, porque ele não evita então que essas coisas ruins aconteçam? Existe uma resposta, é claro. Existe uma resposta. A Bíblia Sagrada responde. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje, mas eu ficaria aqui com vocês até amanhã, porque é muito complexo, mas eu já fiz um vídeo sobre isso e eu tenho lá no YouTube. Mas o que eu quero dizer para vocês é que Deus é bom, Ele se preocupa com o nosso sofrimento, com os nossos sentimentos, Ele se preocupa verdadeiramente conosco. E essa questão do sofrimento, esse mundo que nós observamos, ele tem prazo de validade. Nós não vamos viver em meio à maldade para sempre.
Deus tem misericórdia do seu povo. Por isso que ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. É uma promessa de Deus. Mas Deus também prometeu uma coisa. Olha o que ele disse na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quer dizer, ele veio para que nós tenhamos uma vida farta, né? Para que nós tenhamos, para que nós vivamos em abundância em todas as áreas da nossa vida, sentimental, financeira, nos nossos relacionamentos. Deus quer o melhor para nós. Mas, infelizmente, nós temos algumas atitudes que impedem o agir de Deus por conta do nosso livre-arbítrio. Deus nos deu, Ele nos presenteou com o livre-arbítrio, que é algo bem complexo também, mas um dia eu quero compartilhar com vocês algo sobre o livre-arbítrio. Então, através do nosso livre-arbítrio, nós temos escolhas que podem futuramente desencadear consequências boas ou ruins. Um exemplo: se eu fumar a vida inteira, fumar, né, injetando dentro do meu organismo mais de 5.000 substâncias tóxicas em cada cigarro, lá na frente o que vocês acham que vai acontecer comigo? Provavelmente um câncer ou uma DPLC. Através do meu livre-arbítrio, eu escolhi fumar algo que me faz mal, que me prejudica. Entenderam? Se eu bebo muito, eu também posso, o quê? Através do meu livre-arbítrio, prejudicar a minha saúde. Então, Deus, na verdade, ele sabe o que é bom para nós. Porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas ele nos deu um presente que pode ser muito perigoso se nós não soubermos usar, que é o nosso livre-arbítrio. É por isso que nós precisamos parar para refletir. Isso me faz mal? Isso não me faz mal? Certo? Mas como eu vou saber? Como eu sei que isso me faz mal ou não? Por exemplo, como eu sei, como eu tenho essa intuição dentro de mim, que praticar certas coisas é errado? Nós temos um senso de justiça que o legislador supremo, que é Deus, colocou dentro de nós. Ele nos criou assim, a sua imagem e semelhança. Certo? Então ele sabe o que é bom para nós. E através do nosso livre-arbítrio nós podemos escolher ou o bem ou o mal. E quando coisas ruins acontecem em nossas vidas, muitas vezes, não estou dizendo todas, mas muitas vezes isso pode ser consequências das nossas atitudes. Mas Deus, ele é poderoso para nos livrar de todo o mal. Todo o mal, porque Deus é bom. E isso depende de nós. Depende daquilo que nós vamos colocar diante de Deus. Eu te convido a fazer isso, você não vai se arrepender. Colocamos diante de Deus, ele vai requerer algumas coisas. Experimente, ele vai requerer algumas coisas que a princípio podem ser desagradáveis, porque vai contra os nossos desejos. Nós temos que dizer não para certas coisas, mas por trás de cada não que Deus nos diz, sempre tem uma bênção. Sempre tem um presente, um tesouro, um mistério. E eu te convido a fazer esse teste. Faça esse teste. E para concluir, eu gostaria de ler para vocês aqui um versículo bíblico que fala sobre as promessas que estão em Jesus Cristo. Todas as promessas que estão em Cristo, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário para nos salvar dos nossos pecados. Olha só, está lá no livro de Gálatas 3:29, que diz o seguinte: e se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Herdeiros do quê? Herdeiros de quê? Das promessas que Jesus tem para nós, de vida eterna, vida e abundância, né? Ele nos livra de todo o mal, ele nos exalta. E eu te experimento a testar Deus, certo? Se volte para Deus, se volte para Jesus Cristo. Faça uma aliança com ele. Eu tenho certeza absoluta que ele vai te surpreender, como eu disse aqui diversas vezes. Amém? Eu espero que vocês tenham um excelente final de semana e que vocês estejam na presença de Deus. Até a próxima!